E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui iniciar nosso estudo, primeira aula para um preparatório para os futuros cursos da Marinha, no que diz respeito a moço de convés, chefe de máquinas, para auxiliar marinheiro, enfim, curso nessa área, ok? Então vamos aqui dar início ao nosso estudo. Nossa primeira aula de matemática, vamos começar com conjuntos. Tem uma noção geral do que é um conjunto, das principais operações com conjuntos, e depois iremos fazer uma outra aula em que vamos abordar os problemas envolvendo conjuntos, certo? Então nessa primeira aula aqui, primeiro a gente vamos entender o que é um conjunto. Conjunto nada mais é do que uma reunião, coleção de elementos. Esses elementos podem ser objetos ou símbolos. Mas o básico é entender isso, que o conjunto é uma coleção, é uma reunião de elementos. Esses elementos podem ser de vários tipos. Por exemplo, eu peço um conjunto das vogais. Então, o conjunto seriam apenas quem? A, E, I, O, U. Eu quero, por exemplo, um conjunto de números pares entre 1 e 5. Então, eu vou ter apenas o 2 e o 4. Nesse caso é interessante destacar só o seguinte. Se ele pedisse números ímpares entre 1 e 5, não incluiria o 1 nem o 5, ok? Ele disse entre, então está entre os números, não inclui o 1 e o 5. Então, nossos números ímpares seria apenas o 3. Agora, se ele diz de 1 a 5, aí se inclui o 1 e o 5. Então, no caso de pedir números ímpares de 1 a 5, incluiria o 1, o 3 e o 5. Mas conjuntos é uma infinidade. Pode haver vários conjuntos de vários tipos, com vários elementos de várias naturezas, ok? Então, beleza, entendendo que isso é um conjunto, que pode ser, por exemplo, reunião, conjunto dos meses do ano que começa com J, conjunto dos presidentes do Brasil que dos últimos 10 anos, enfim, é uma infinidade, certo? Pode ser o conjunto dos números fracionários que tem um denominador 3, enfim. Aqui, agora a gente vê o seguinte. Então, tendo entendido o que é um conjunto, o que vem a ser então as operações. Bom, uma das operações que nós temos com conjuntos é justamente a intersecção ou a interseção, que é simplesmente você destacar, escolher, vamos dizer assim, os elementos que são comuns aos conjuntos dados. No exemplo aqui, temos um conjunto em que os elementos são A, B, C e o outro em que os elementos são B, C, D. Se olharmos bem, vamos perceber o seguinte. Os elementos comuns em ambos os conjuntos são quem? O B, C. Certo? Então, a intersecção, ou seja, só o que é comum, são esses dois elementos aqui. Por isso, a intersecção são apenas aqui os elementos B e C. Em forma de conjunto, a gente visualiza isso melhor. Nesse caso aqui, veja o seguinte. A intersecção entre A e B são justamente os elementos B e C. Porém, veja, o B e o C é um elemento comum, partilhado entre o conjunto A e o conjunto B. Isso é bom destacar porque lá na frente, quando formos ver operações com conjuntos, não repetir, não contar duas vezes o B e o C. Ou seja, aqui não temos 6 elementos. Não contamos duas vezes o B e o C. De forma que o conjunto A tem apenas A, B, C e o conjunto B tem a B, C, D. Lembrando de novo, esses dois aqui são compartilhados. É a intersecção. São partilhados pelos dois conjuntos. Ou seja, ele pertence aos dois ao mesmo tempo.
Então não é que existe um B e um C para A e um B e um C para B. Esses dois elementos são partilhados pelos dois. Nesse outro caso aqui, temos um conjunto dentro do outro. O conjunto A está contido dentro do conjunto B. Mas veja que no todo, o conjunto B ele possui quais elementos? Um 1, o 4 e um 5. Porém, desses três, apenas o 1 e o 5 é de quem? Do A. Veja que o A ele não contém o elemento 4. Apenas os elementos 1 e 5. Porém, todos eles pertencem ao conjunto B, mas nem todos pertencem ao conjunto A. O elemento 4 é exclusivo do B. Então, em termos de intersecção, quais os conjuntos que são os elementos que são comuns aos dois? 1 e 5. 1 e 5. O 4 é exclusivo do B. Os 1 e o 5 pertencem a B, mas ele não é exclusivo porque também pertence ao conjunto A, que está contido dentro do conjunto B. Se formos ver aqui, agora temos o seguinte: conjunto A formado pelos elementos 2 e 4 e o conjunto B formado pelo elemento 7. Mas veja que não há aqui elemento comum, não há intersecção, não há um elemento que é compartilhado, de forma que o resultado é o quê? Conjunto vazio, que inclusive pode ser representado o conjunto vazio por essa outra forma aqui, que é diferente disso aqui. Nesse caso, no primeiro caso, o conjunto vazio tanto pode ser representado dessa forma como dessa forma. Mas quando eu tenho o conjunto vazio dentro desse outro, isso aqui significa que eu tenho um conjunto, sendo que o seu elemento é o conjunto vazio. Ok? Então, essas duas formas são diferentes. E aí vem o seguinte: tudo bem. Como é que ficaria então a intersecção de três conjuntos? Temos aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 4, 5. Temos aqui o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 5. E o conjunto C formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Fazendo a interseção, vemos que os únicos elementos que são compartilhados, que pertencem aos três ao mesmo tempo, são os elementos 1 e 5. 1 e 5. O 4 é exclusivo do A, o 2 é exclusivo do B, o 3 e o 7 é exclusivo do C. Porém, o 1 e o 5 é partilhado, pertencem aos três. É fruto da intersecção. Ok? Prosseguindo, umas questões que a gente tem para treinar, por praticar, que vocês que receberam esse PDF para acompanhar, vocês vão poder resolver essas questões. E lembrando que tem a lista extra que a gente manda para vocês praticarem. Mas aqui, um jeito prático de resolver é simplesmente você pegar o que é comum e circular. Aí será a resposta. Por exemplo, o 1 é comum. O 3 é comum? Não. O 5 é comum? É. O 1 aqui já a gente viu que é comum. O 9 não, o 5 é. Então os elementos que são comuns é o 1 e o 5. Mas eu não ponho duas vezes. Não ponho 1 e 1 e 5 e 5. Eu só ponho uma única vez. Não pode repetir. De forma que o conjunto é 1 e 5. No caso aqui, quem é comum? O A, o B não, o M não, o C não. Então meu conjunto de intersecção é o A. E assim sucessivamente. Ok? Quando não há intersecção, como no caso do G aqui, olha, o 4 não é comum, o 3 não é, o 1 não é, o 2 não é, nem o 3. Então temos o conjunto vazio. Da mesma forma na E. Não temos conjunto em comum, o resultado é o conjunto vazio. Beleza? Prosseguindo, ou uma outra questão do mesmo estilo. Aqui também dá os conjuntos e vamos estabelecer as relações entre eles. Galera, quando vocês virem a palavra intersecção numa questão, a primeira coisa que você tem que pensar, peraí, em relação a quais conjuntos? Porque intersecção vai tratar de conjuntos. Então você tem que ver essa palavra, já tem que vir na sua cabeça. Entre quais conjuntos?
porque tem que ter os conjuntos. Veja, isso facilita porque, por exemplo, independente de quantos conjuntos a questão D, ele vai ter que estabelecer, por exemplo, entre A e B. Então você só faz entre A e B, não se preocupa com esse. E assim sucessivamente. No caso de A e B, por exemplo, o 3 é comum. O 1 não é, o 2 não é, o 4 é, o 5 não. Então, a intersecção é 3 e 4. Lembrando, não pode botar 3, 3, 4 e 4. Não pode contar duas vezes. Ok? E pronto. E assim sucessivamente. Uma outra operação com conjuntos é a união. A diferença entre a união e a intersecção é que na intersecção a resposta é única e exclusivamente os elementos que são comuns. Na união junta todos os elementos, os comuns e não comuns, porém sem repetição. Por exemplo, unindo o conjunto 2, 3, 4 e o conjunto 3 e 5, vamos ter quem? O 2, o 3, o 4 e o 5. Apesar de haver um comum aqui, ele não conta duas vezes. Ele não conta duas vezes, certo? Então, de novo, temos um conjunto agora que está contido em outro conjunto. Conjunto A e o conjunto B. E aí temos que um conjunto possui os elementos AB e o outro conjunto possui os elementos ABC. A intersecção que é comum é A e B. Porém, como ele quer a união, eu considero não só o que é comum, como também o que não é comum. Então a minha união fica ABC. E de novo, eu não repito duas vezes nem o A nem o B, apesar de ser comum aos dois. Porém, é justamente isso, comum. Ele não duplica, eles não se repetem. Ok? E aqui, apesar dos conjuntos não terem elementos comuns, e aí essa é a diferença, outra diferença em relação à intersecção. A intersecção eu coloco apenas como resposta os elementos comuns. Na união, não importa se é elemento comum. Não importa. A prova está aqui, ó. 2 e 3, 2 e 5, um conjunto e o outro 1. Unindo fica 2, 5 e 1. E um detalhe, não importa a ordem. Tanto faz escrever 2, 5, 1 como 2, 1, 5, como 5, 2, 1, como 5, 1, 2, como 1, 2, 5, tanto faz. Não importa. Então aqui a união dos três elementos. E se for a união entre três conjuntos? Temos aqui os conjuntos A formado por 1 e 5, B formado por 1, 2, 3, por C formado por 3 e 4. Unindo fica como? 1, 2, 3, 4, 5. Mas veja que, apesar de haver elemento comum, de novo, não repetimos. Continua apenas um elemento 1 e um elemento 3, apesar deles serem compartilhados, mas não se duplica, não se repete. Entenderam? É isso aí. E aqui, as questões para treinar e praticar. Aqui usamos uma técnica parecida para resolução. Lembrando que não podemos repetir. Então, juntamos tudo e tiramos o que se repete. Por exemplo, o que se repete aqui tem o 3, não está fora. Então, o nosso conjunto vai ser 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Quem se repete aqui? O A. O A está fora. Tanto faz eu cortar de um ou do outro, contando que eu conto o que está se repetindo, eu elimine o que está se repetindo e deixo o que sobra. A, B, C. A, B, C. E assim sucessivamente. Ok? Muito prático, muito simples, objetivo e direto. Essa é a ideia aqui. Facilitar, para não perder tempo e para poder ser cirúrgico, resolver a prova de uma forma mais cirúrgica, mais direta, mais incisiva, sem perder tempo, sem ficar viajando na maionese, pensando o que não existe na questão. É bater o olho, ver o que tem e responder conforme pede. Aqui ó, ele vai dar um conjunto de elementos e ele vai pedir união. Aí do mesmo jeito, peraí, união entre quê? Entre conjuntos. Quais conjuntos? Ele vai especificar. Em cada alternativa ele especifica. Que seja com 1, com 2 ou que seja com 3. Mas vai especificar. No caso aqui, eu vou juntar. Vamos lá. Eu vou juntar o D, o A e o C. D, A, C. Eu vou pegar o que é comum e eliminar.
No caso, tanto faz eu cortar o 2 aqui ou do outro. Ok, então eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. 1, 2, o 3, o 4 e o 6. Certinho. Show? É isso. Você faz assim todas as questões e pronto. E corre pro abraço. E aqui, galera, temos uma coisa bem simples, mas que alguns confundem. É a questão do complementar. Quando fala a palavra complementar, galera, você tem que entender o seguinte: sempre um conjunto vai ser em relação a outro. Sempre. Sempre. Essas operações de conjunto sempre em relação a outro ou a outros. Tem que vir isso na cabeça. Então, veja, e ele vai especificar. Ele não vai simplesmente pedir um complementar de um conjunto. Mas o que é complementar de um conjunto? Complementar de um conjunto, de forma objetiva, direta, prática, é simplesmente encontrar os elementos que pertencem a um conjunto e que não pertencem ao outro. Mas tem que especificar. Por exemplo, o conjunto A ele é formado pelos elementos 0 a 5. Conjunto B, 0 e 1. E aí você pergunta, quais os elementos pertencem a A, mas não pertencem a B? Ora, de cara já estamos aqui, ó. Uma forma prática era simplesmente pegar o que é igual e cortar. Eliminar. 0 se repete. Quer dizer, 0 se repete, e 1 se repete. Então, o que sobra é justamente a minha resposta. No caso, você ele corta no maior. Por quê? Porque geralmente não é o que acontece, né? O conjunto menor está contido dentro do conjunto maior. Então, nesse caso, fica mais fácil de visualizar. Em gráficos, ó, temos o seguinte. Veja que o conjunto B está contido dentro do conjunto A. Os elementos do conjunto B também pertencem a A. Porém, esses elementos são comuns. Ele quer não o que é comum. Aí seria intersecção. Ele não pede a união. Ele pede os que pertencem apenas... A gente pode dizer que é uma intersecção às avessas, de certa forma. Mas ele pede o que é comum apenas ao conjunto A, mas que não pertence a B. E aqui é muito prático. Só apenas esse. Como a gente havia calculado. Ok? Então isso é complementar. Elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem a outro. E um detalhezinho. Uma outra forma de representar isso aqui é pela diferença. A menos B. Lembrando que o inverso nem sempre é verdadeiro. Então isso não é uma regra. B menos A. Por quê? Geralmente é sempre o maior conjunto menos o menor. Vamos dizer assim. Ok? Então você tira o menor de dentro do maior. Tem como tirar o maior de dentro do menor? É lógico que não. Olha só, vamos fazer, por exemplo, o complementar de B em relação a A. Se lê assim, complementar de B em relação a A, é quem? A gente já viu que é 2, 3, 4, 5. Mas agora, qual é o complementar de A em relação a B? Ou seja, quais os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A? Não existe. Nesse caso aqui a resposta é conjunto vazio. Ou, veja, mas nunca pode botar assim, ok? Ó. Aí você estaria dizendo que tem resposta que é o conjunto vazio. Que é um conjunto que tem como elemento o conjunto vazio, que não acontece, ok? Então a resposta é uma dessas duas. E aqui como é que a gente faz para calcular a intersecção? Como a gente faz para calcular o complementar? Como a gente viu, de novo, tem que complementar em relação a quais conjuntos? Ele vai dar o número de conjuntos, ele vai pedir. Por exemplo, na A ele pede complementar de B em relação a A. Então você elimina de A os elementos que tem B. O que sobra é a resposta. Por exemplo, tem 0 na B? Tem. Tem 1 na B? Tem. Tem 2 na B? Tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. De C em relação a A, aí a gente pega, elimina de A os elementos que tem C, o que sobra é a resposta. C, né? 0 tem, sim. 2 tem, 4 tem, 6 tem, 8 tem. Sobra quem? 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E assim
sucessivamente. Ok? Então é isso, galera. Essa foi a primeira aula sobre operações com conjunto. E vamos dar prosseguimento na próxima. Vamos ver os problemas envolvendo conjunto. Beleza? É isso, show. E até a próxima.